o que o Memphis fez em campo hoje foi uma vergonha, tá? E para quem acha que eu passo pano para o Memphis, que eu não falo do Memphis, então segura hoje, tá certo? Porque o que ele fez, a soberba precede a queda. Frase do Hugo Souza. A gente precisa repensar algumas coisas, atitudes dentro de campo. Repensar como atleta, como respeito ao clube que a gente defende. Precisa mudar o chip muito rápido, porque a gente tem um elenco que não precisa sofrer, passar por situações difíceis. Cada um pensando um pouco mais nessa parte individual, para que a gente possa fazer o nosso coletivo sobressair da melhor forma. É um time vaidoso, né? A frase do Hugo, vocês estão vendo aí que, para mim, é indireta para o Memphis Depay. Para mim, não é informação, é minha opinião, tá? Para mim, é indireta para o Memphis Depay. É minha opinião, não é informação. É minha opinião e não é informação. Para mim, o Hugo mandou uma indireta para o Memphis. Tem que respeitar o clube, entender, papá. Para mim foi, tá? Para mim foi, entendeu? Posso estar errado, posso estar viajando, aí tudo bem, tá? Mas para mim foi. E eu dificilmente erro nos meus discernimentos, tá? Não sou perfeito, não. Sou humano e erro como todo mundo. Mas dificilmente, né? A do Tite aí foi a última que fez história, que eu falei, não sei não, o cara pode acordar no outro dia e não querer treinar o Corinthians. Eu acho que o Hugo mandou, tá? Mandou uma indireta pro Memphis, entendeu? Mandou. E já não foi a primeira, hein? Porque outro dia, numa coletiva, ele deixou claro que não concordava com o que o Memphis falou. Quem lembra dessa? Entendeu? Quem lembra dessa? Tá? Para mim, meu amigo, foi para ele e acabou, velho. Foi uma indireta e o Memphis, que ganha muito, entendeu? Que é assim, né? Tá lá, pá, cantando, não sei o quê. Ó, desculpa, velho. Desculpa. Desculpa. Eu tenho autoridade para falar, porque até falam que eu passo pano pro Memphis. Só que, meu amigo, de Samir Carvalho, vocês nunca esperem idolatria. Ah, filho. Para, não tem idolatria com ninguém, não tem idolatria com meu filho. Entendeu? Se o meu filho fizer algo errado, eu vou corrigir. Eu não pago pau para ninguém, não tem idolatria nem com meu filho, vou ter idolatria com o holandês, rapaz. O que ele fez hoje foi ridículo. O Corinthians perdeu o jogo principalmente por causa dele. Tá? Não foi só por causa dele. Dorival, para mim, errou no esquema. Dorival errou na escalação. Outros jogadores, tecnicamente, não têm condição de vestir a camisa do Corinthians. Então, assim, a gente tem que entender o que eu estou falando e o que eu não estou falando, porque comunicação não é o que eu falo, é o que as pessoas entendem. Eu não estou dizendo que o Memphis Depay é o único culpado da derrota do Corinthians, mas ele tem uma grande parcela de culpa. Tá? Ele tem uma grande parcela de culpa. Eu vou falar os culpados todos aqui, mas vou começar pela ordem. Vou começar. Depois do Memphis, aí depois eu vou escolher se eu vou falar do Dorival, se eu vou falar da zaga, se eu vou falar desses dois laterais de hoje. Tem muita coisa para falar, tá só começando, tá? Então vamos lá. Primeiro, o Corinthians jogava mal quando o Coronado fez uma fileira ali, numa linda jogada e conseguiu o pênalti. O Coronado consegue um pênalti? O Coronado consegue um pênalti num jogo que o Corinthians estava mal no jogo. Pô, o Corinthians tá mal no jogo. Você tá jogando fora de casa, viagem longa, jogo chato. Aí você pega a bola para bater e eu acho, tá? Loucura, pode ser loucura minha, mas não sei se vocês repararam isso na imagem. Quando o juiz marca o pênalti no VAR, ele faz assim, ó. A câmera mostra o Bidon falando algo pro Coronado e o Coronado abaixa a cabeça e faz assim, ó. O corpo fala. O corpo fala. O corpo fala. Eu tô trabalhando com gestos. O Coronado faz assim, ó, quando o juiz marca o pênalti. Por quê? E essa indireta do Hugo no final? Não se esqueçam que o Memphis jogou uma dinamite ou uma granada ali no elenco quando ele vai lá e queima o Ramon para todo mundo na coletiva. Tá? Porque eu falei para o pessoal falou que viu também essa do Coronado. E quando o Memphis critica o Ramon, ele critica o elenco também. Tá? Ele critica o elenco também. Vocês não se esqueçam disso, que ele critica o elenco também. Isso daí mexeu com alguns.
Tanto que o Hugo vai lá e discorda dele em público. Não concordo com tudo que ele falou. Não foi o que o Hugo falou? E hoje o Hugo, né? O Hugo solta a seguinte frase, tá? A seguinte frase: a gente precisa repensar algumas coisas, atitudes dentro de campo, repensar como atleta, como respeito ao clube que a gente defende. Precisa mudar o chip muito rápido, porque a gente tem um elenco que não precisa sofrer, passar por situações difíceis, cada um pensando um pouco mais nessa parte individual para que a gente possa fazer nosso coletivo sobressair da melhor forma. Meu irmão, isso aqui para mim é indireta para o Memphis e é a minha opinião. Não estou falando que é uma informação. Tá? Hein? É isso. Tá? Agora, o Memphis é o seguinte. Memphis, você quer ir para os seus eventos? Você quer cantar rap, trap e tal? Que eu nem sei se tu canta bem. Eu nem sei, porque é rap gringo, entendeu? Né? Eu não sei. Sabe? Eu só sei o seguinte, se você cantar, pá, eu sou o Memphis Depay, e agora eu vou falar, eu vim aqui no Corinthians, mas não é só para jogar, eu vim aqui, também é para cantar. Enfim, o problema é seu. Só que dentro de campo você tem que representar. Filho, tu não conhece ainda o Corinthians, velho. Eu já vi Tevez, Edilson sair escorraçado do clube. Entendeu? Tá? Hein? Eu já vi. Agora, uma soberba violenta de você pegar um pênalti e querer dar uma cavada. Depois que ele subiu em cima da bola, não sei se você tem reparado. Salve nação, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Samir Carvalho, trazendo as últimas informações do Corinthians. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, repercutir a todas essas informações, iniciando o vídeo falando desse jogo preguiçoso do Corinthians ontem à tarde contra o Mirassol no interior de São Paulo. Corinthians, um time extremamente covarde, porque é um time sem vontade, um time desligado, um time preguiçoso, um jogo que o Corinthians poderia ganhar tranquilamente, porque o Corinthians é mais time do que o Mirassol, é um time mais qualificado, mas não está fazendo por onde. E ontem, Dorival, para mim, acabou errando na escalação, colocou o Maicon entre as linhas no esquema de 4-4-1, o Maicon não foi bem, escalou, deveria ser um princípio, uma cartilha no Corinthians, de não escalar Kaká e Félix Torres junto. Ah, André Ramalho tá cansado? Tudo bem, tá cansado. Então coloca João Pedro Choca com o Félix Torres ou Kaká. Não dá para escalar Kaká e Félix Torres junto. Os dois são muito ruins, né? E aí vem para piorar a situação a cavadinha do Memphis Depay. A cavadinha pode até ser um recurso técnico, porém o jogador tá assumindo o risco, né? E se acontecer como o Memphis onde perdeu o gol, que o Walter é um excelente goleiro, ele tem que assumir o seu erro. Ao final do jogo, a entrevista para mim do Hugo Souza foi uma indireta para Memphis Depay, que a gente tem que ter responsabilidade, tem que saber que tá jogando Corinthians. Ó, isso não é informação, é a minha opinião. Para mim, o Hugo Souza deu uma baita de indireta para o Memphis Depay, que é aquele jogador que ele gosta muito mesmo de aparecer de várias formas, de subir na bola, de cantar, de ir para a comunidade, né? Mas, cara, um jogo 0-0, fora de casa, precisando de ganhar, vai lá e enche o pé e faz Corinthians 1-0. É assim, o Mirassol ia sair pro jogo e o Corinthians poderia ter matado o jogo nos contra-ataques, fazendo aí mais 1 ou 2 gols. Será que o Memphis Depay mostrou aí que não tem conhecimento dos goleiros brasileiros, né? Será que alguém não chegou no Memphis e falou, olha, o Walter é um goleiro que tem muita elasticidade. O Walter, mesmo escolhendo o canto, ele acabou, através do seu recurso técnico, retornando e defendendo. E isso fez com que o Mirassol crescesse no jogo. Memphis ontem estava jogando mal, muito mal, não estava conseguindo desempenhar o futebol. Corinthians, dentro de um todo, estava jogando nada.
mal escalado por Dorival Júnior. Eu gosto muito do Dorival, sou fã do Dorival. E por isso eu fico muito tranquilo para criticá-lo. Porque ontem, para mim, foi muito mal escalar o Kaká, escalar o Michael entre as linhas, o Kaká e o Félix Torres junto. Para mim foi muito mal, né? Para mim, a penalidade do Memphis acabou aí assumindo o risco. Foi uma soberba, né? Uma soberba na cobrança do pênalti, né? Walter, como eu falei para vocês, é um goleiro excelente. Pega muito. É a mesma coisa do Pato fez cavar um pênalti do Dida. Não pode. O Dida é um goleiro também, era um goleiro de muita elasticidade. Então, a escalação do Dorival para mim foi mal. Escalou 4-4-1 com o Michael flutuando entre a linha. O Michael não tem essas condições de chegar apoiando o ataque. Para mim, o Dorival errou e por isso o Corinthians acabou perdendo esse jogo que é importante. O próximo jogo do Corinthians é na quinta-feira contra o Racing na Sul-Americana às 19 horas. E já no domingo tem Corinthians e Santos às 16 horas. Um jogo, um clássico, né? Que o Corinthians entra em campo pressionado. O Santos também está pressionado, que o Santos está na zona de rebaixamento. E o Corinthians fez um jogo muito ruim. Um time que tem objetivos diferentes que o Corinthians no Brasileirão. O Mirassol está disputando o Brasileirão pela primeira vez. O objetivo do Mirassol é não ser rebaixado. E o objetivo do Corinthians é ser campeão ou conseguir uma vaga para a Libertadores, uma vaga direta. Acho que do jeito que está jogando não vai conseguir nem a vaga, não vai ser campeão e nem a vaga para a Libertadores. Ano passado conseguiu para a pré-Libertadores. Mas esse ano não vai conseguir não. O Memphis está muito mal, o Corinthians está muito mal. Dorival Júnior chegou, pediu 5 a 6 reforços. Esses reforços só pode chegar ao Corinthians a partir da próxima janela. A janela agora já está fechada. Então, Dorival Júnior vai sofrer muito para armar esse Corinthians, para conseguir aí êxito nesse período que vai dirigir o Corinthians, conseguir conquistar título. Acho difícil, porque esse time está muito mal. Os jogadores, os melhores, estão em uma fase ruim, né? Os melhores, como o Memphis, foi cobrar um pênalti com uma soberba do caramba, né? E os outros jogadores, você sabe, tecnicamente são ruins demais. Kaká e Félix Torres ontem entregou o jogo. Mateuzinho muito mal. Então um time que não tem jogadas dentro de campo, não joga agrupado, não joga coletivamente. O sistema tático do Dorival ontem foi péssimo. Então tudo que aconteceu ontem não ajudou o Corinthians e por isso saiu do interior de São Paulo com uma derrota para o Mirassol por 2-1. E aí, fiel, o que vocês acham? Corinthians consegue vencer o Racing aí na quinta-feira e continuar sonhando a classificação da Sul-Americana? Qual que é a opinião de vocês? Domingo contra o Santos. Será que o Corinthians consegue melhorar esse futebol e vencer o Santos? Tendo em vista que o Santos está na zona de rebaixamento. Use o espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário, o like e a inscrição. Obrigado!